Olá! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a habilidade de identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Então, vamos lá? Definição. Então, qual que é a definição de um triângulo? Quando é que eu vou olhar uma figura e eu vou afirmar que ela é um triângulo? Então, a definição é muito simples. É um polígono, ou seja, uma figura plana, né, e fechada, formada com linhas retas, que possuem 3 lados e 3 ângulos. E esse triângulo ele pode ser classificado e nomeado de acordo com a medida dos lados ou com a medida dos ângulos internos. Então, nós vamos ver primeiro a classificação de acordo com os ângulos, ok? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Quando é que eu sei que um triângulo ele é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno igual a 90 graus. Então, nós temos aqui o triângulo e ele tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Os demais ângulos não têm a menor importância de quanto ele vale. O que vai determinar se ele é um triângulo retângulo? Se ele tiver um ângulo de 90 graus. Triângulo acutângulo. Nós vimos nas aulas anteriores que os ângulos, né, eles são classificados em ângulo reto, em ângulo agudo e em ângulo obtuso. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que possui todos os ângulos internos menores que 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, este ângulo aqui, 84. 84 é menor que 90? Sim. 69,6 é menor que 90? Sim. 26,4 é menor que 90? Sim. Todos os ângulos são menores que 90? Sim. Então, ele é um triângulo acutângulo. Depois, nós temos o triângulo obtusângulo. Então, nós vimos que o ângulo obtuso é aquele que mede mais que 90 graus. Então, né, nós temos aqui, ó, triângulo obtusângulo. Então, qual que é a característica desse, né? Triângulo é quando ele possui um ângulo interno maior que 90 graus, ou seja, um dos ângulos ele precisa ser obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então, é o triângulo obtusângulo. Então, nós temos aqui, ó, este ângulo aqui, ele mede 136,7. Opa! 136,5. Então, significa que ele é um ângulo obtuso. Portanto, este triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Agora, nós vamos ver a classificação de acordo com os lados. Atenção! Então, nós temos aqui o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? A definição do triângulo equilátero é o seguinte: é aquele triângulo que possui os 3 lados da mesma medida. Então, ó, esse lado e esse lado, eles possuem a mesma medida. Então, se eu disser que este triângulo equilátero possui esse lado aqui de medida 7, significa que este lado também é 7 e este lado aqui também é 7. Se eu afirmar que este daqui é um triângulo equilátero e que aqui mede 10, aqui também vai medir 10 e aqui também vai medir 10. Então, o triângulo equilátero tem todos os 3 lados da mesma medida. Depois nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui apenas 2 lados de mesma medida. Então, ó, esse lado aqui tem a mesma medida que este lado aqui. Então, se eu disser que este é um triângulo isósceles e aqui mede 3, aqui também vai medir 3. E este daqui, professora? Este daqui não, este daqui vai ter outra medida, provavelmente menor que 3, ok? Se eu olhar aqui o tamanho, as proporções. Então, o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui apenas 2 lados iguais. E, por último, mas não menos importante, nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele possui os 3 lados diferentes. Então, este lado aqui tem um valor, este outro e este outro, ok?
Obrigado pela participação e até a próxima aula.